Na sua concepção, o senhor, como é um homem da informação e está sempre se atualizando nas leituras, na sua concepção, o que o senhor acha que falta ainda para a intervenção? Ou se ela já começou? QSL e câmbio. Eu acho que a intervenção já está em curso. Já está em curso como estratégia de limpar o bolivarianismo, o comunismo aqui da América do Sul. A começar desde das negociações lá de Helsinki, entre Trump e o Putin, já dividiram o mundo, lá o Ocidente, o Oriente, a Europa e África, e vão partir para a limpeza aqui do comunismo da América do Sul, de todos os países socialistas, e dessa pretensa aí, dessa pretensiosa URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, eu acho que esse é o caminho. O Brasil ainda não teve intervenção, está esperando. O Brasil está em sintonia com as nações aliadas nas suas ações. Todas as medidas diplomáticas são exauridas. Você vê, o Maduro já está condenado internacionalmente por crime contra a humanidade. A OEA já se pronunciou também. Essa semana deve ter sentença da OEA também. Então os Estados Unidos não é estabanado de sair atacando uma nação, mas ele já disse, exauridas todas as medidas diplomáticas, a solução militar também está na mesa. Isso é claro, aí está em curso já, né? Agora, o Brasil está em sintonia com isso, está em harmonia com isso. E os políticos da esquerda daqui estão jogando contra as Forças Armadas e contra os Estados Unidos. Vieram aí vice-presidente dos Estados Unidos, o secretário de Segurança americano, o juiz que coordena todos os processos de corrupção lá da Suprema Corte Americana, o comandante dos fuzileiros navais, o general comandante dos fuzileiros navais, integrado nas forças brasileiras também, com um conselho de alto nível para condução, os treinamentos que foram feitos, todos os treinamentos em conjunto e tudo, reaparelhamento das Forças Armadas. Então a intervenção está em curso, atacando o narcotráfico, e os sobrinhos do Maduro já denunciaram, depois de condenados, denunciaram todo o esquema do narcotráfico do governo de Maduro e de Chávez, e de Guatemala também, que era da Colômbia. Os grupos passavam a droga para a Venezuela levava para Guatemala, da Guatemala para o México, do México para os Estados Unidos. Então eles vão parar com essa via de droga, vai ser cortada totalmente. O bolivarianismo vai ser erradicado da América do Sul. E Cuba também deve entrar nesse rolo aí. Cuba deve voltar a ser aí um paraíso turístico aí para as Américas. QSL, câmbio. Positivo. Estou satisfeito com a resposta do senhor. E a última pergunta na real situação que estamos, o senhor acha que chegaremos à porta de uma urna para votação? QSL, câmbio. Eu acho que não. Para mim a fraude é bem clara, né? E está todo mundo bem consciente da fraude. Políticos, militares, instituições todas, os juízes, TSE, Supremo Tribunal Federal, todos já viram a vulnerabilidade dessa urna. E o mundo todo sabe da vulnerabilidade dessa urna. Todos sabem da vulnerabilidade dessa urna. Então, essa fraude eu acho que não vai acontecer, não.
Eu acho que eles estão só saqueando aí a verba de publicidade, de campanha eleitoral, que é lei. Aí quando o cara pega lá, você comprou aí uma fazenda de 500 milhões. Não, mas comprei legalmente, porque a verba é uma lei, é legal. Eles se preocupam com o legal e não se preocupam com o que é moral, né? Porque é imoral uma nação ter pessoas internadas em piso de hospital sem remédio e aprovar uma lei, os legisladores, que destinam uma verba de 4 bilhões para a campanha eleitoral de político vagabundo e deixar o hospital sem verba. Entendeu? É legal, é lei. Tem uma lei lá que diz isso. Agora que essa lei é imoral, é imoral. Então, os homens desenvolvidos, eles têm consciência do que é moral. Eles sabem o que é moral, o homem tem consciência, sabe, tem bom senso. Lei é bom senso, direito é bom senso. Basta a pessoa ter bom senso, ela não vai praticar crimes. Eles sabem, aquilo que eu não gosto, faço para mim, eu não vou fazer para o outro. Isso é um princípio, isso está na natureza humana. Então, esses caras, eles se preocupam com a legalidade e não com a moralidade. Então o juiz solta um bandido porque existe uma lei lá, tal. Ele não discute se a lei é moral ou imoral. Ele quer só a legalidade e aí ele não pode ser imputado a culpa. Mas no caso da urna, não. A urna, a lei manda ter voto impresso auditável, para que seja auditável. E os 3 juízes que passaram por lá não implantaram e praticaram o crime da prevaricação, porque no TSE, ele antes de ser juiz, quando chega na eleição, ele é um administrador público. E a administração pública exige transparência pela Constituição. Todo processo administrativo tem que ser transparente. E eles estão escondendo o processo administrativo da eleição. A eleição exige que seja auditado. Então, quando um juiz não cumpre a lei, ele não está sendo juiz, não. Ele está sendo um administrador de um serviço público. Os serviços de eleição, os serviços eleitorais. Captura do voto do povo. É um serviço que o Estado presta à nação. E se ele prevaricou, é crime. Os 3 juízes que passaram por lá e não cumpriram a lei do voto, implantando o voto auditável para que as urnas auditoria, eles praticaram crime. Então, essa é a situação, é um crime, eles não têm nem legalidade para fazer o que estão fazendo, eles são criminosos, os juízes e as pessoas que estão indo para fraude e enganando o povo, dizem que a urna vai ser auditada pelo exército, é mentira, praticando mais crime, falso ideológico. Então, são criminosos, é uma organização criminosa. Então, por isso eu acho que não vai ter eleição, os militares não permitirão que seja usada a fraude para dar um nome de eleição, para fingir que há eleição, que há democracia no país. Não, fraude não é democracia, esse é canto. Inclusive, doutor Armando, aquele mesmo informante que o senhor sabe qual é, que é o mesmo do Coronel Barcelos, acabou de me informar que está vindo uma junta de autoridades internacionais para dar voz de prisão ao Temer.